Nosso estudo de hoje é a lição 131 do livro Palavra da Vida Eterna, diante do conformismo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Há conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se a alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existe por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhe aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele quando se trata de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo, no entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreça o interesse individual. Adotam o exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distingue-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas, e andam em casa destemperados e agressivos à maneira de furacões pensantes. Entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, se-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado, em que respiramos há séculos para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Emmanuel traz um conceito diferente para a gente, né? Diferença de conformismo para conformação. E ele coloca que normalmente o conformismo é você se ajustar a todas as circunstâncias. Então, quais são as circunstâncias? As circunstâncias são aquelas assim, todo mundo está sendo cristão, se eu não for cristão, eu vou ser discriminado, vai ter o preconceito em cima de mim. Então, eu começo a dizer que sou cristão. Mas todo cristão tem que estar frequentando o seu culto religioso, né, a relação exterior, que é sempre dita, né, sempre dita até nos evangelhos mesmo. E, então tá bom, eu tenho que seguir as convenções humanas. Porém, eu sigo aquelas convenções humanas muito bonito quando eu estou dentro da casa espírita, dentro da igreja católica, dentro da igreja protestante. Eu estou ali de maneira impecável, procuro pegar até a melhor roupa que eu tenho, né? E aí, quando eu saio, nas primeiras atitudes, eu demonstro que, na verdade, eu não estou aprendendo nada ainda dos conceitos cristãos. A gente fala assim, parece que a gente está criticando uma terceira pessoa, mas como todos nós aqui, a gente sabe que a gente foi criado simples e ignorante, eu estou querendo dizer que todos nós passamos um dia por essa situação. A gente foi obrigado, pela força das circunstâncias, a se adequar ao meio que a gente vive, até porque tem coisa que, se você não se adequar e não viver daquele jeito, você não vai ter oportunidade de aprendizado. Se Deus colocou a gente nessa sociedade, desse jeito, a gente vai ter que aprender as normas mínimas aqui de comportamento, de comunicação, para poder se relacionar com os outros e ter o aprendizado, ou até mesmo ensinar também um pouquinho da gente também. Mas precisa ter esse intercâmbio. Né? Isso aí não tem jeito. Agora, ele vem depois chamar a atenção para que a conformação aí é voluntária, uma submissão voluntária e serena da pessoa. Aí, sim, é diferente. Ele até faz uma comparação. Ele fala assim, os conformados são fiéis às disciplinas. Agora, os conformistas não, eles vão se adaptar mecanicamente às convenções, ilusões, que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. É interessante, né, que a gente para estudar a história do cristianismo, a gente vai ver que o primeiro imperador romano, que foi Constantino, que declarou como oficial aí o cristianismo,
Ele, na verdade, tem historiadores que dizem que ele cedeu à pressão porque ele viu que estava aumentando muito entre as pessoas também influentes o número de cristãos, então ele foi obrigado a aceitar para não ficar também, perder sua popularidade, né, ficar discriminado. Mas o fato é que a grande maioria das pessoas acabaram, por convenção, abraçando a religião e não prestando atenção nos preceitos do Cristo mesmo, que são os desafios para cada um de nós. Você viver como Cristo a pregou é muito difícil, continua sendo muito difícil ainda nos dias atuais. Você tem que perdoar o tempo todo, você tem que ter o tempo todo o amor aqui incondicional, você não conseguir se sentir indene a tudo o que está acontecendo aqui na nossa sociedade. Como é que eu vou para a rua e vejo uma pessoa passando fome, uma pessoa dormindo na rua, um outro doente, outro, como é que a gente fica incomodado com aquilo? É muito difícil você trazer o Cristo para dentro da gente mesmo. Então, se for pensar desse jeito, a grande maioria, a gente vai achar, eu estou mais dentro do conformismo, né, do que dentro da conformação. Né? Tudo bem, vamos pensar no seguinte, esses textos que o Emmanuel traz para a gente, ele vem o tempo todo nos estimular, tirar a gente da zona de conforto, falar assim, eu não quero vocês apenas dizendo que são cristãos, porque ser cristão não é apenas dizer que é cristão, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ser cristão é você ter a prática, e a prática do Evangelho a gente começa a observar nos comportamentos das pessoas, aquelas pessoas que são mansas e pacíficas, aquelas pessoas que são misericordiosas, aquelas pessoas que são humildes, aquelas pessoas que têm até sede de justiça, mas que ele promete para a gente, vocês que estão em sede de justiça, vocês serão saciados. Continuem no mesmo caminho. Você não precisa fazer justiça com a sua mão, própria mão, e nem sujar suas mãos para isso. Não, deixa que a coisa vai acontecer naturalmente. Esse mundo, né, como diz, é redondo, dá voltas, o que a gente faz aqui a gente paga, né? Muita gente fala dessa maneira do jargão popular, fala, não precisa ser você a pessoa para estar fazendo justiça com as próprias mãos. Ele manda esperar. Mas a pessoa diz que é cristão, mas quando sai, eles bateu com o carro. Primeira coisa, quer chamar a polícia, quer entrar com uma ação contra a pessoa, procurar entrar na delegacia. Calma, não é? A gente tem tanta derrota moral na nossa vida que quando a gente tem algumas vitórias, a gente gosta de contar às vezes as vitórias, porque elas são exceção, né? Mas já aconteceu comigo de bater com o carro e olhar e falar, não, meu irmão, ia dar um trabalho danado e o rapaz, coitado, não teria condição nenhuma de arcar com os prejuízos, poderia ser mandado embora até do emprego, que nesse caso aqui era um motorista. Eu falei, meu irmão, vai com Deus, deixa eu aqui que eu vou consertar esse negócio aqui do carro. Ah não, mas outra pessoa, não, peraí, vamos tirar foto, vamos fazer acontecer, né? Vamos entrar na justiça. Para quê? Às vezes é melhor, né? Isso não significa que eu esteja deixando de lutar pelos meus direitos, não significa isso. Significa que a gente começa a olhar para o ser humano e começa a ver o que realmente vale a pena e o que não vale a pena. Daqui a pouco a gente chega lá do outro lado da vida e vai pensar, pô, mas são coisas banais, né? Foi por causa de uma quantia pequena em dinheiro, por causa de um prejuízo material que a gente se indispôs e trouxe tanta coisa para a gente. Enfim, é isso que ele está querendo dizer para a gente, né? A gente adota exterior irrepreensível nos templos, mas adota diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Quando eu estou lá dentro, eu sou um santinho, mas quando eu chego aqui fora, eu mostro realmente a minha face. E outra coisa que estão sempre, Emmanuel faz sempre questão de dizer como é que está o relacionamento nosso dentro de casa. Porque tem muita gente que se distingue na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas. Quando chega em casa, destemperado e agressivo. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem um momento que fala ali, os déspotas domésticos, tiranos domésticos, que parece que eles não suportam ter que ficar o tempo todo engolindo o orgulho, quando chega em casa quer descontar em cima da família. Então são conceitos que a gente precisa aprender para que a gente possa estar trazendo aqui do coração naturalmente esses comportamentos que são dentro do padrão do Evangelho, sem máscaras, sem ter que ser cristão 100% do tempo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.